A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso painel sobre o Plano Nacional de Fertilizantes e as perspectivas de mercado no Brasil. É um privilégio, uma honra ter a oportunidade de facilitar essa discussão com 4 convidados prestigiosos que irão expor as suas visões e depois conversarem sobre o tema. Antes de apresentar os nossos convidados, eu queria me apresentar rapidamente. Eu sou o Arthur Liac, eu sou vice-presidente de Assuntos Corporativos, Estratégia e Sustentabilidade da Mosaic Fertilizantes no Brasil. A Mosaic é uma das principais produtoras de fosfatados de potássio combinados no mundo, com uma presença forte no Brasil, cerca de 6 mil empregados, uma presença em 10 estados da mina ao campo e uma entrega de mais de 10 milhões de toneladas de fertilizantes no ano passado. Hoje nós temos o privilégio de receber, então, quatro convidados. Temos a presença do Joanisval Brito Gonçalves, secretário especial adjunto de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Nós temos o Marcelo dos Santos Menezes, superintendente executivo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Sergipe. Nós temos o Márcio José Remédio, diretor de Geologia e Recursos Minerais da CPRM, e também o Bernardo Silva, que é diretor executivo do Sindicato Nacional para a Produção de Matérias-Primas para Fertilizantes, chamado Simplifert, que eu tenho também o privilégio de presidir. Além disso, sou conselheiro do IBRAM, aproveito a oportunidade para mencionar isso. Eu já vou passar a palavra para os nossos convidados. Eu queria simplesmente tomar a liberdade de posicionar algumas poucas colocações e elementos de contexto, obviamente não exaustivo, e aí eu passo a palavra para os nossos convidados, né? É sabido que o mundo em 2050 contará com mais de 9 bilhões de pessoas. Todas as projeções e estimativas indicam que, para alimentar essa quantidade de pessoas, a produção alimentar terá que dobrar, e, nesse sentido, os sistemas agrícolas mundiais terão que acompanhar esse crescimento forte e toda a cadeia de insumos associada
inclusive fertilizantes. Trazendo essa realidade para o Brasil, a gente já sabe que o Brasil tem uma posição destacada como celeiro do mundo, e uma posição privilegiada para ajudar o mundo a endereçar esse imenso desafio. O país já é primeiro exportador de soja, carnes bovinas e aves, café, açúcar e suco de laranja, e tem fortemente, nesse sentido, aumentado o seu consumo de fertilizantes, sendo hoje o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, com, em 2020, volumes de demanda que excederam 40 milhões de toneladas. Isso representa, mais ou menos, para dar uma métrica, um aumento de 450% nos últimos 30 anos. Porém, ao passo que o consumo de fertilizantes aumentou fortemente no Brasil, a dependência externa aumentou também, e a produção nacional não acompanhou no mesmo ritmo, e isso faz com que o Brasil hoje tenha que enfim, repensar em como reduzir essa dependência externa e, dentro dessa conversa, obviamente, como valorizar o seu potencial mineral para substâncias que permitem produzir os nutrientes que chegam nos nossos fazendeiros e os agricultores no Brasil. Nesse sentido, o esforço desenvolvido com o Plano Nacional de Fertilizantes, em parceria com os estados e outras entidades, tem sido fundamental para pensar em soluções de como aumentar a nossa produção doméstica de fertilizantes, reduzir a dependência e fazer com que o agricultor tenha acesso a fertilizantes competitivos, né? Então, esses são elementos de contexto para dar a partida para a conversa. Obviamente, como eu coloquei, de forma não exaustiva, a gente vai ouvir muito mais dos nossos palestrantes, e eu chamo agora o Joanisval Brito Gonçalves para tomar a palavra e expor as suas visões. Joanisval, é com você. Bom, muito bem, boa tarde a todos. Eu sou Joanisval Gonçalves, sou o secretário adjunto de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Secretaria de Assuntos Estratégicos, ela tem atuado no sentido de contribuir na coordenação desse nosso plano de fertilizantes, do Plano Nacional de Fertilizantes. Então, eu vou começar fazendo antes de fazer a minha apresentação, efetivamente, eu quero trazer aqui que a nossa perspectiva, vocês são os especialistas na área de mineração, a gente tem o pessoal do agro aqui, eu vou pontuar algumas coisas sobre uma perspectiva político-estratégica. Então, é nesse sentido que a gente deve conduzir a nossa apresentação. E aí, com isso, eu já começo agora, né, mostrando um pouquinho para vocês da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Eu pergunto se estão todos vendo aí a apresentação. Arthur? Está funcionando bem, Joanisval. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Secretaria de Assuntos Estratégicos, em primeiro lugar, o que a Secretaria de Assuntos Estratégicos está fazendo nesse processo de Plano Nacional de Fertilizantes, o que a Secretaria tem a ver com isso? Bom, a Secretaria de Assuntos Estratégicos ela foi criada na década de 90, mas de lá para cá houve uma série de organizações, Secretaria de Assuntos Estratégicos. O que eu estou querendo dizer com isso? A SAI foi criada e foi extinta várias vezes, nós já estamos na 7ª composição da SAI, e nesse sentido, essa SAI que nós temos hoje, ela é fruto de um decreto de maio do ano passado, de maio de 2020, que, entre outras coisas, a colocou diretamente subordinada ao senhor presidente da República. Hoje, a SAI é um órgão da Presidência da República, diretamente ligada ao presidente. E, nesse sentido, nós, por meio desse decreto também, nos foram estabelecidas algumas missões. E vocês têm aí as 3 grandes missões da SAI. A primeira grande missão da SAI é ser um órgão de assessoramento do presidente da República, um assessoramento voltado sempre à perspectiva estratégica.
E, nesse sentido, o secretário de Assuntos Estratégicos, o secretário Flávio Rocha, ele está sempre nesse assessoramento direto ao presidente da República, trazendo essa perspectiva de cunho estratégico, chamando a atenção para pontos considerados essenciais, tanto num contexto de Brasil como em âmbito internacional. E aí, em parceria, é claro, com os vários ministérios. Então, assessorar o presidente da República com uma perspectiva estratégica é a primeira missão da SAI. A segunda grande missão da SAI é exatamente articular e apoiar iniciativas transversais de médio e longo prazo no que diz respeito a grandes projetos estratégicos para o Brasil. E aí, eu daqui a pouco vou falar um pouquinho disso, é aí que entra nesse contexto o Plano Nacional de Fertilizantes. Já já eu vou falar dele, mas não é só de fertilizantes que a SAI cuida. Por exemplo, a SAI tem atuado na produção, na contribuição ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, por exemplo, em políticas para as mulheres, políticas para as mulheres vítimas de violência, escalpelamento, que é um problema que nós ainda vivemos muito no Brasil, sobretudo o pessoal da região norte, pena muito com isso ainda, mulheres que são escalpeladas porque o cabelo prende no motor dos barcos. Isso é uma realidade que muitas vezes está distante da gente aqui no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas que afeta diretamente a vida das pessoas, de muitos brasileiros. Temos trabalhado também na discussão sobre o estabelecimento de um sistema nacional de meteorologia que congregue as várias organizações voltadas a essa temática. Então, são vários assuntos, e a SAI entra como uma articuladora, uma coordenadora, quando o assunto envolve mais de uma pasta, mais de um ministério, e quando envolve também uma perspectiva de médio e longo prazo. Enquanto a Casa Civil é focada, sobretudo, em questões de governo, em questões de curto prazo, a SAI, em parceria com a Casa Civil também, vai atuar a médio e longo prazo. Então, essa articulação é isso que nós fazemos no que diz respeito a essa missão específica. E a terceira grande missão da SAI é o que a gente costuma chamar de pensar o Brasil e propor o futuro. A SAI é um órgão voltado à reflexão estratégica sobre o Brasil das próximas décadas. O Brasil que a gente quer, o Brasil de daqui a 15, 20, 30, 50 anos. E, nesse sentido, nós está em fase de produção hoje da SAI a política nacional para o Brasil, uma política ampla, uma política que englobe uma série de setores e que traga um elemento norteador para o país, para que a gente possa efetivamente saber para onde a gente vai, onde a gente quer estar daqui a 30 anos, com um horizonte de 30 anos. Há muito não se fazia isso. De fato, uma política dessa envergadura nunca foi feita. Então, essa política está sendo produzida agora em parceria com os vários ministérios, com outros órgãos do Estado, conversando com a sociedade civil organizada também. Então, a política está em curso. Essa política deve ser apresentada no ano que vem por meio de um projeto de lei. Só que, enquanto isso, o país não pode ficar sem o norte, sem o farol. E aí é que entra, no bojo das atividades da SAI, a Agenda Nacional Estratégica, sobre a qual eu vou já falar. Só aqui eu abro um parênteses e chamo a atenção para algumas das nossas atividades. Produção de estudos, notas estratégicas, notas informativas, documentos mais curtos, que nós chamamos de panorama, e também a interlocução, como é o que estamos fazendo hoje com o Plano Nacional de Fertilizantes. Interlocução e coordenação de assuntos transversais.
Vamos falar um pouco de aspectos estratégicos da mineração, né? O foco é fertilizantes, mas a gente não pode deixar de assinalar que nós identificamos dentro desse trabalho de cooperação, e eu vou passar muito rápido por isso, porque o nosso foco são os fertilizantes, né? A necessidade de um planejamento estratégico setorial, da regulamentação, da modernização das nossas regras, em algumas áreas ainda são muito antigas, né? Um conhecimento maior do território, conhecimento maior do nosso, o conhecimento geológico do nosso território, porque, afinal de contas, nós precisamos conhecer mais o nosso solo. E isso é estratégico. Precisamos desenvolver mais estudos estratégicos nesse sentido, e esse é um anúncio que nós trazemos aqui para esse público. A SAI está atenta a isso, a Presidência da República, o Governo Federal estão atentos a isso. Necessidade de desenvolvimento tecnológico. E, com isso tudo, aumentar a nossa competitividade. E aí alguns podem se perguntar, mas a gente já tem a Estratégia Nacional de Mineração, né? Mas a Estratégia Nacional de Mineração, que é de extrema importância, isso é importante, é relevante que a gente tenha em mente, ela está voltada a um planejamento setorial e a um horizonte que, na nossa perspectiva de Presidência da República, é de curto prazo, né? Se a gente pensar em 2030 é amanhã. E é fundamental que a gente tenha esse plano, né? É fundamental que a gente esteja olhando para o amanhã. Mas na SAI a gente entra para olhar um pouco para o depois do amanhã. E aí que entra a nossa Agenda Nacional Estratégica, que tem por objetivo suprir a lacuna de um conjunto de propostas para o Brasil nos próximos anos. Porque isso, eu havia falado da política nacional, que deve ser encaminhada ao Congresso Nacional no ano que vem, já foi feita uma sistemática a produção dessa política, mas, enquanto ela estiver no Congresso, a gente não pode ficar sem o farol. E aí que entra a Agenda Nacional Estratégica, que nos próximos dias, de fato, nas próximas semanas, vai ser apresentada sob a forma de um decreto. E o objetivo é exatamente assinalar, estabelecer diretrizes em vários setores. Vários setores distribuídos em 11 grandes eixos temáticos, que vão desde desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, ciência e tecnologia, educação, justiça, segurança, defesa, né, governança ou governabilidade do Estado. São 11 eixos aí construídos em parceria com a Casa Civil também, para que a gente diga, olha, nós precisamos estar atentos para esses pontos. Precisamos fazer alguma coisa nesses aspectos aqui. O horizonte da ANE, da Agenda Nacional Estratégica, é de 30 anos. O foco é 2050, efetivamente. E aí o que eu trago, sobretudo para quem é da área de mineração, é que entre as diretrizes, que são algo em torno de 200 diretrizes, pode parecer muito, mas são 200 diretrizes distribuídas, repito, por 11 eixos tremendamente amplos. Dessas diretrizes, 7 estão diretamente vinculadas à mineração como atividade estratégica para o Brasil, e distribuídas em 4 eixos, né? Não só no desenvolvimento econômico, mas também, por exemplo, no meio ambiente, na ciência e tecnologia. Então, a gente está atento a isso. E mais uma última palavra sobre a Agenda Nacional Estratégica, ela não foi uma construção que veio de cima para baixo, não é a Presidência da República impondo essa agenda. De fato, ela foi construída em parceria com os vários órgãos da administração, com os vários ministérios. Nós submetemos a esses ministérios a nossa proposta de agenda, tivemos contribuições, críticas, observações, e estamos com esse produto que efetivamente é um produto do governo federal, é um produto do Estado brasileiro para a sociedade, com essa perspectiva dos próximos 30 anos, com essa perspectiva de 2050. E
É indissociável mineração da nossa agenda nacional estratégica. Mineração é relevantíssimo para o Brasil. Indissociável que a mineração, desde os nossos tempos coloniais, tem um caráter, é indiscutível que a mineração, desde os nossos tempos coloniais, tem um caráter estratégico, tem um caráter fundamental para o desenvolvimento econômico e, por que não dizer, social do Brasil. Então, é fundamental que a mineração também tenha uma atenção do Estado brasileiro. E, sob essa perspectiva, a gente tem que associar também o Plano Nacional de Fertilizantes à mineração, e agora que eu vou fazer um rápido apanhado do que é isso, do que é esse Plano Nacional de Mineração de Fertilizantes e o que tem a mineração a ver com isso. Só alguns números para vocês aqui. Se nós pensarmos no agronegócio brasileiro, o Arthur já assinalou isso, a gente está falando de alguma coisa representando 21% do nosso PIB. 20% dos empregos gerados no Brasil estão vinculados ao agro. E aí eu falo de 18 milhões de pessoas diretamente empregadas ali. Eu estou falando de 42% das nossas exportações. Pensemos em algo como 100 bilhões de dólares anuais. E eu estou falando, e isso talvez seja o mais importante nesse contexto, de um país que alimenta 800 bilhões de seres humanos pelo mundo. O Brasil, indiscutivelmente, Arthur assinalou isso, e eu reitero, é uma potência do agronegócio. O Brasil alimenta milhões de pessoas pelo planeta. O Brasil garante segurança alimentar para milhões de pessoas. E, nesse contexto, onde é que entram os fertilizantes? Né? Também Arthur destacou isso. 80% dos nossos fertilizantes são importados. Nós enviamos ao exterior anualmente 9 bilhões de dólares. E se nós pegarmos aqui os nossos fertilizantes, né, nitrogenados, fosfatados, potássicos, quer dizer, dos quais os fosfatados e os potássicos têm muito a ver, não podem ser jamais dissociados da mineração, vejam, a gente chega a uma dependência de 96% da importação desses insumos. E como é que a gente fica diante disso? E aí que vem o Plano Nacional de Fertilizantes. O Plano Nacional de Fertilizantes... Eu passo só, desculpas aqui a intervenção, a organização está me falando que a gente teria aí mais 3, 4 minutos. Perfeito. Se for possível caber nisso, agradeço. Vamos lá Obrigado, então, Arthur. O que é importante ter em mente? Que a nossa produção nacional de fertilizantes diminuiu, o preço dos fertilizantes disparou na última década. Então, se a gente associa os fertilizantes ao agronegócio, bom, não vou repetir que isso é imprescindível para o Brasil, que o mundo depende da nossa produtividade e que o agronegócio depende dos fertilizantes importados para aumentar essa produtividade, ao mesmo tempo que a nossa indústria nacional, como eu já mostrei aqui, tem encolhido, né? E os preços sendo disparados. Então, o que fazer? E aí que entra o Plano Nacional de Fertilizantes, que nos foi trazido como uma demanda, em primeiro lugar, do MAPA, do Ministério da Agricultura. Chama atenção para uma coisa. As grandes estrelas do Plano Nacional de Fertilizantes são o MAPA, é o Ministério das Minas e Energia, todos os órgãos subordinados ali, é o MAPA, é o Ministério das Minas e Energia e é o Ministério do Meio Ambiente. E para a produção desse Plano Nacional de Fertilizantes, a gente reuniu esses órgãos, essas instituições, e estabeleceu 6 eixos, né, relacionados a um diagnóstico a nitrogênio, a fósforo, potássio, ao que a gente chama de cadeias emergentes, né, e nesses eixos, além, transversalmente a esses 4, ciência, tecnologia e inovação, sustentabilidade, não dá para não pensar em sustentabilidade, e, a partir daí, se redigiu o PNF. Redigiu a partir de um benchmark internacional, analisamos como é que se lida com isso no mundo, a partir daí,
discutimos a questão brasileira, foi feito um diagnóstico da nossa situação, convidamos, e esse dado é importante, mais de 90 organizações de classe, representantes de empresas, setor produtivo, para discutir esse plano. E aí chegamos à elaboração do plano. Já caminho, Arthur, para a conclusão. E os objetivos estratégicos desse plano, minha gente, são, primeiro, como vocês veem aí, modernizar, reativar e ampliar as plantas e os projetos de fertilizantes existentes no Brasil. Com isso, a gente vai melhorar o ambiente de negócio no Brasil, a gente vai conseguir atrair mais investimentos para a cadeia de fertilizantes, de nutrição de plantas, a gente vai promover as vantagens competitivas na nossa cadeia, e, de novo, mineração aí, o setor de mineração é fundamental, a gente vai ampliar os investimentos em política, em pesquisa, desenvolvimento e inovação, para desenvolver uma cadeia de fertilizantes brasileira. Fertilizante e nutrição de planta, que fique bem claro. E com isso nós vamos adequar a nossa estrutura, a nossa infraestrutura, para integrar os grandes polos logísticos, né? O Marcelo depois deve falar um pouco sobre isso, né? Para viabilizar esses empreendimentos. Então, para concluir, relevância da mineração é indiscutível. E eu fiz questão de colocar essas imagens, porque muitas vezes vocês são do setor, mas quem não é do setor, olha e vê, quando pensa em mineração, pensa nessa primeira imagem aí. Mas esquece que a mineração, dentro de um contexto de um PNF, que estimule a produção de fosfatados, de potássicos, vai contribuir para essa segunda imagem que vocês veem aí, né? Mas, para isso, é fundamental que a gente coordene as ações, que a gente desenvolva ações conjuntas e ações coordenadas entre Estado, setor produtivo e a sociedade em geral. As perspectivas são muito promissoras. Esse é um trabalho que está sendo concluído agora, né? Nas próximas semanas, o plano será apresentado, por isso que eu não estou trazendo maiores informações sobre ele agora, né? Vou deixar vocês na curiosidade para a gente tratar disso numa outra ocasião, mas é o resultado de um trabalho conjunto de várias organizações, de profissionais altamente qualificados que se envolveram nisso, né, diante de uma perspectiva de aperfeiçoamento e desenvolvimento nacional, sob essa ótica estratégica, diminuindo a dependência e, quem sabe, algum dia, nos destacarmos não só como a potência agroexportadora que já é o Brasil, mas também como uma potência exportadora de fertilizantes. Por que não? Nós temos os insumos aqui, nós temos a tecnologia que pode ser desenvolvida e nós temos capital humano de altíssima qualidade para desenvolver isso também. E é esse o foco do Plano Nacional de Fertilizantes, olhando a longo prazo, olhando a médio e longo prazo e colocando o Brasil numa posição ainda maior de destaque. Esse é o foco da SAI. Eu agradeço pela atenção e sempre dentro dessa nossa perspectiva da Secretaria de Assuntos Estratégicos, de pensar o Brasil e propor o futuro, é isso que a gente tem feito com o Plano Nacional de Fertilizantes. Obrigado. Muito obrigado, Joanisval, por essa excelente perspectiva e muito bom ver como esse Plano Nacional se insere aí numa agenda nacional estratégica. Gostei muito das fotos conectando a mina ao campo. Eu queria chamar agora o Marcelo Menezes, da CDTEC de Sergipe, para tomar a palavra, aproveitando para lembrar para o público que perguntas podem ser enviadas na plataforma de transmissão. Marcelo, é com você. Saudar a todos os que compõem essa mesa, agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui nesse painel, representando o estado de Sergipe, o estado que tem buscado desenvolver e atuar fortemente nesse setor. Para tanto, trouxe uma apresentação que eu gostaria de solicitar que fosse colocada, e à medida que for para passar os slides, eu vou fazendo a solicitação.
Acho que está na tela. Já está? Já está. Para mim está. Então, podemos ir em frente. Ok. Como disse, para o estado de Sergipe é uma relevância muito grande essa questão do fertilizante, e nós vivemos um momento especial, quer dizer, nunca demandamos tanto fertilizantes como neste ano. Serão necessários mais de 40 milhões de toneladas para atender a necessidade dos produtores rurais. Temos um cenário de produção nacional inferior a 20% do nosso consumo, estoques relativamente baixos, e possíveis interrupções de suprimento têm sido anunciados de alguns fornecedores, e, consequentemente, uma escalada de preços, e que é apenas o capítulo mais recente dos riscos inerentes a essa dependência que o país enfrenta. Por favor, o próximo slide. Sergipe tem se destacado nesse cenário, buscado desenvolver ações que possibilitem o crescimento desse mercado. O estado de Sergipe teve uma participação relevante na questão da aprovação da nova lei do gás, através do relator na Câmara dos Deputados, o deputado Laércio Oliveira, que conseguiu levar o projeto à aprovação na forma em que havia sido aprovado na Comissão de Minas e Energia, criando uma perspectiva de maior competitividade nesse mercado de gás natural, procurando promover a concorrência, a atração de novos supridores, e o gás natural nós sabemos que é um elemento importante para a produção de fertilizantes. Uma outra atitude do estado de Sergipe também importante foi desenvolvida através da Secretaria da Fazenda do Estado, junto ao CONFAZ, no sentido da revisão do Convênio 100, do ano de 97, que criava uma situação de desigualdade tributária entre o fertilizante importado e o fertilizante nacional. Foi a posição do estado de Sergipe, junto ao CONFAZ, que fez com que conseguíssemos uma revisão desse convênio, gerando uma perspectiva de isonomia tributária do produto nacional importado para a partir de 2025. Então, nós entendemos que essas duas condições são condições precedentes para o próprio PNF. Sem esses dois avanços, acredito que nós teríamos uma dificuldade grande de fazer o Plano Nacional de Fertilizantes ter efetividade. Podemos passar para o seguinte. Nós vencemos essas batalhas, mas queremos muito mais. O estado de Sergipe vem se destacando como uma nova estrela do gás e também dos fertilizantes, com um potencial de oferecer uma relevante contribuição à ampliação de oferta de adubo no mercado nacional. Estamos atuando ativamente no PNF. Desde o primeiro momento, o estado de Sergipe se apresentou como interessado em participar. Participamos de um dos painéis na fase de diagnóstico e apresentamos um estudo com sugestões visando criar condições de competitividade para a produção nacional de fertilizantes. Podemos ir para o próximo. No âmbito do PNF, como dito, nós já apresentamos essas sugestões e que prevê algumas medidas, que é desoneração na fase de investimentos, alteração da LETEC e também a redução da alíquota de PIS e COFINS sobre o gás natural para uso de fertilizantes. Podemos seguir. Independente do resultado do PNF, o estado de Sergipe conta com alguns diferenciais competitivos que possibilitam uma condição especial na oferta doméstica de fertilizantes. O estado tem uma localização privilegiada na região central do Nordeste, com possibilidades de atender a norte e a sul através da BR-101 e também de adentrar no sentido oeste, passando pela região de Petrolina e alcançando Matopiba através da BR-235.
Nós temos uma grande disponibilidade de gás natural e de eletricidade, temos projetos da Petrobras e alguns blocos com a Exxon de exploração, já sendo anunciados investimentos da Petrobras com perspectivas de termos uma produção de 20 milhões de metros cúbicos de gás a partir do ano de 2026, que seria uma condição bastante interessante para o desenvolvimento da produção de fertilizantes, na medida em que na própria região Nordeste hoje não haveria consumo para esse volume de gás. O Estado tem uma capacidade instalada, tivemos recentemente a retomada da produção da Unigel Agro Sergipe, a antiga Fafem, que passou por mais de 2 anos em situação de hibernação e que hoje está produzindo em toda a sua capacidade e sendo, inclusive, feitos estudos para a ampliação. E temos também o projeto da produção de potássio através da Mosaic, por extração subterrânea, e também reservas exploráveis de carnalita e silvinita através de projetos de dissolução já anunciados no passado, tendo sido suspensos, e que o Estado vem se empenhando no sentido de que esses projetos sejam retomados. A questão logística representa algum entrave, mas também estamos trabalhando nesse sentido de buscar desenvolver e de fazer a integração do terminal portuário de Sergipe com as rodovias existentes e também integração com a malha ferroviária. E, por fim, o Estado de Sergipe tem uma legislação bastante agressiva no sentido de promover incentivos para a atração de investimentos industriais, que também entra numa linha de fortalecimento de atratividade do Estado. Podemos partir para o seguinte. Então, partindo dessa base competitiva já instalada, o Estado de Sergipe está desenvolvendo um projeto que é o Polo de Fertilizantes de Sergipe, em parceria com a consultoria Master Senso, visando atrair novos agentes e novos projetos para desenvolverem produtores de fertilizantes, misturadoras, fabricantes de defensivos, aditivos e também para os clientes do setor agro. O Polo oferta um planejamento integrado dos fatores essenciais da competitividade e atratividade das novas operações de fertilizantes no Estado, se valendo da questão da disponibilidade do gás. O Estado de Sergipe, além da produção offshore, dispõe também de um terminal de GNL privado, que faz o suprimento da termoelétrica da Celsi, com uma disponibilidade excedente, capaz de atender a outros projetos com gás também GNL importado. Nós temos um planejamento tributário e otimização de benefícios sendo estudados, a implantação do hub de gás, visando concentrar todas esse processamento e a oferta do gás, e também a estruturação de um fundo para financiar alguns desses projetos que possam ter necessidade de uma participação financeira. Vamos para o seguinte. Enfim, dentro das iniciativas, nós podemos citar que é a ampliação da produção de amônia e ureia, é o prolongamento da vida útil da mina Taquari Vassoura de potássio, é a implantação do projeto Carnalita de potássio também, a atração de uma unidade de beneficiamento de rocha fosfática, a expansão da produção de ácido sulfúrico, atrair mais indústrias de mistura, aditivos e defensivos, a criação de uma estação experimental de novos processos e formulações bio, e a implantação de unidades de geração de energia renováveis para suportar a produção de fertilizantes. Para o seguinte. Por fim, como pode ser visto, estamos trabalhando muito no sentido de explorar essas oportunidades, e a vontade de fazer isso acontecer é muito grande. O governo do Estado não tem medido esforço, o governador tem tratado isso pessoalmente, dado todo o incentivo, todo o apoio, e nós estamos aqui à disposição para responder algumas questões que possam ser apresentadas. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, Marcelo. Excelente panorama da abordagem do Estado de Sergipe em relação ao tema de fertilizantes. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Márcio, da CPRM, para ele fazer as suas considerações. Márcio, deixo a palavra contigo. Obrigado, Arthur. Primeiro, é um prazer estar dividindo esse painel com o Jonisval, com o Marcelo, com o Bernardo e com você, Arthur, também. Agradeço a organização do IBRAM pelo convite, e é uma oportunidade do Serviço Geológico estar aqui apresentando o seu trabalho em apoio ao Plano Nacional de Fertilizante, que está sendo muito bem conduzido pela SAI. Vou compartilhar a tela. Ok? Bem, eu sou Márcio Remédio, sou diretor de Geologia do Serviço Geológico do Brasil, e gostaria aqui de trazer, antes de entrarmos diretamente no tema, né, no Plano Nacional de Fertilizantes, nós vamos fazer uma abordagem com relação a cenários de oferta versus demanda no longo prazo. Gostaria de falar um pouco sobre o Serviço Geológico do Brasil, que é uma instituição de Estado que tem a missão de gerar e disseminar o conhecimento geocientífico com excelência para contribuindo para a melhoria de vida e melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, trabalhar no PNF é parte dessa missão também. Então, ela é uma empresa pública ligado ao Ministério de Minas e Energia, né, gera o conhecimento, atende as empresas mineradoras de exploração mineral e também a sociedade, pois trabalhamos com diversas áreas do conhecimento geocientífico. Nós temos o mais completo banco geocientífico de dados da América Latina, dados de geofísica, geologia, geoquímica, todos eles são públicos e acessíveis, né? Nós atuamos na área de geologia básica, ouro, metais básicos, minerais estratégicos, agrominerais, rochas, minerais industriais, recursos hídricos. Então, nesse intuito de promover o desenvolvimento sustentável e do setor mineral brasileiro, detalhando o potencial exploratório de áreas de relevante interesse mineral, identificando novas áreas com potencial mineral no país, ampliando o conhecimento sobre minerais estratégicos, né, evidentemente agora com foco na transição energética, e também nos agrominerais, né, e também realizando levantamentos geológicos, aerogeofísicos e geoquímicos, né. A execução dos nossos projetos, muitos deles são focados para a atração de investimentos privados. O Brasil precisa de novas descobertas minerais, está aí apresentada o nosso déficit no fornecimento de fertilizantes. Então, o país hoje apresenta uma baixa atratividade prospectiva. Então, os nossos estudos em províncias minerais e áreas com potencial são importantes para atrair investimentos, né? Nós trabalhamos na fase pré-competitiva, né, para redução do risco do investidor. Então, aqui, como nós já dissemos sobre a importância, os projetos estratégicos são relacionados à transição energética e também com a oferta de agrominerais. Então, olhar para o futuro, nós buscamos, como eu já disse, mitigar o risco prospectivo com produtos de qualidade, gerar novas ideias geológicas com impacto econômico, realizar estudos visando atrair capitais privados para a prospecção mineral. Também nós temos, para a geociência também atingir diretamente a sociedade e também o setor produtivo, quando nós buscamos minimizar a assimetria hídrica, aumentando a oferta hídrica no país através das nossas informações. Bem, agora eu entro, de fato, nos cenários de oferta versus demanda de longo prazo, especialmente de fosfato e potássio. Bem, nós começamos essa análise fazendo uma análise estratégica, né, da indústria de fertilizantes, e para isso, feito a análise SWOT, e eu vou destacar aqui alguns pontos, em especial na questão de forças, a localização da produção em relação aos polos demandantes de fertilizantes, né? Os principais polos brasileiros, produtores de fertilizantes fosfatados, encontram localizados relativamente próximos da grande região do Cerrado, no qual se processa
o consumo desses fertilizantes. E perspectivas de integração intra- e interpolos produtores, em alguns polos de produtores de matérias-primas e fertilizantes, são observadas perspectivas convergentes para a produção e integração de polos de produção de nitrogenados, fosfatados e potássio, como se vê aí em Sergipe, tem se delineado e se imagina de maneira semelhante que possa acontecer também no estado do Amazonas, né? Então, na análise estratégica, evidencia-se, né, obviamente, que a extrema dependência, né, do NPK, a intensa e crescente demanda de matérias-primas dos produtos da indústria de fertilizantes evidencia essa ameaça que pode constranger aí a posição competitiva do agronegócio brasileiro. Então, os níveis de dependência acentuaram-se, como vocês podem ver, de 2000 para cá, entre 44% e 87%, para 72% e 97%, respectivamente, falando de fosfato e potássio, né? A gente vê aqui um gráfico do aumento da dependência externa, né? Então, isso traz para nós muita preocupação. Então, nessa avaliação, na evolução da oferta futura de fertilizantes fosfatados em cenários alternativos no longo prazo, foram estabelecidos 3 cenários, né? Os 3 cenários, eles têm um primeiro cenário sem expansão potencializada, então, para recursos e reservas, né? E um cenário 2 com expansão potencializada, com empreendimentos específicos, né? E um cenário 3 que potencializa a expansão de vários outros empreendimentos. Agora, se nós fizermos as variáveis motrizes que condicionam a demanda por fertilizantes fosfatados nos cenários alternativos, né, nós temos, obviamente, as tendências do mercado doméstico e internacional, né? Nós poderíamos, então, seja a nível global ou nacional, o crescimento do consumo de fertilizantes é intimamente relacionado à ampliação da população e o aumento da distribuição de renda, principalmente em países emergentes, cabendo assinalar que este último fator determina não apenas o crescimento da demanda por alimentos, como também do comércio internacional de grãos e de proteína animal, impulsionando, obviamente, a exportação brasileira. Então, dando um detalhe com relação aos cenários que nós estamos tratando, esse cenário 1, então, não considera que a evolução da oferta futura seja potencializada por uma nova dinâmica de expansão de reservas, recursos de reservas, né, investimento em PDI, né, e no cenário 2, admite que uma evolução da oferta será potencializada a partir de 2035 por uma dinâmica virtuosa da expansão de reservas, investimentos em pesquisa, em determinados empreendimentos específicos, mediante a descoberta de novos depósitos ou melhorias de rotas tecnológicas, né? E o cenário 3 admite a mesma virtuosa expansão no cenário 2, né, e potencializa a evolução da oferta, que teria um alcance mais abrangente por um número expressivo de empreendimentos, né? Então, aqui nós temos o cenário 1, de oferta, de oferta, e 3 cenários de demanda, A, B e C, né? Então, ela deve evoluir, né, o cenário 1 evolui conforme a previsão do cenário 1. Então, no período de 2022 a 2050, né, a oferta deverá crescer uma taxa de 3,3% ao ano, né, enquanto a demanda deve evoluir a 1,9% ao ano no cenário A, e 2,2% no cenário B, e 2,6% no cenário C. Então, se nós tomarmos por referência o cenário B,
né, a evolução do referido indicador indica uma queda de 68%, evidencia queda de 68% cravado em 2019, de dependência, para 53% em 2025, 41% em 2030, 27% em 2040 e 40% em 2050. Isso para um cenário 1, se nós não ampliarmos a oferta, né, consideravelmente. Já no cenário 2, né, com uma projeção um pouco maior, essa oferta crescendo a uma taxa de 4,1% ao ano, né, enquanto a demanda continua naqueles mesmos índices, 1,9, 2,2 e 2,6, né, partindo daquele nível de dependência ainda de 68%, né, esse indicador deve evoluir em 2050, até 2050, para 17% no cenário A, 26% no cenário B e 34% no cenário C. Então, se nós tomarmos como referência o cenário B, nós temos aí já apontado um cenário um pouco mais otimista. Já o cenário mais otimista, o cenário 3, né, ele que é com o cenário 3, recapitulando aqui, que ele tem uma oferta futura potencializada por uma dinâmica virtuosa de expansão de reservas e investimento em pesquisa. E o número mais expressivo de empreendimentos, né? Nesse período de 2022 a 2050, a oferta deve crescer, então, uma taxa de 4,6% ao ano, enquanto que a demanda continuaria evoluindo naquelas taxas de 1,9% ao ano no cenário A, que é o primeiro gráfico, 2,2% no cenário B e 2,6% no cenário C. Então, partindo desse nível de dependência de importações verificado, repetindo, 68% em 2019, evoluiria para, em 2050, no cenário A, para 5%, para 15% no cenário B e 25% no cenário C. Então, ele evidencia uma queda aí de até 15%, chegando a 15% em 2050. Isso eu estava falando para fosfato, não sei se eu deixei bem claro, tá aí agora nós tratando especificamente do fertilizantes potássicos, né? Então, consolidados... Sem querer interromper a boa apresentação, a organização me indica que a gente teria por volta aí de 2 minutos, se for possível. Esse é o último slide. Tá bom, perfeito. Tá? Então, nesse mesmo período, né, de 2022 a 2050, a oferta de potássio deve crescer, crescendo uma taxa de 15% ao ano, desde que adotadas as devidas medidas de estímulo, enquanto a demanda evoluirá a taxas de 2,5% ao ano. Então, no cenário A, ela cresceria 2,5% ao ano, cenário B, 4,2% ao ano, cenário C, 5% ao ano. Então, tomando por referência o cenário B, a evolução do referido indicador evidencia a queda de 96% do nosso déficit em 2020, para 86% em 2025, 36% em 2030 e 31% em 2040, né? Isso é uma grande notícia, porque nós temos a perspectiva aí de reduzir substancialmente o nosso déficit, palpado em cenários bastante realistas, né, dentro de oferta e demanda. Então, era essa informação que eu gostaria de trazer principalmente para vocês. Agradeço a oportunidade. Perfeito, Márcio, muito obrigado, dados muito bem apresentados aqui. Eu agora queria chamar o Bernardo Silva. Bernardo, se você não se importar em talvez fazer os seus comentários aí em 5, 6 minutos, isso deixaria aí um pouquinho de tempo para algumas perguntas e uma discussão
no final, sabendo que o nosso painel, teoricamente, vai até as 18h30, a gente talvez tenha a oportunidade de estender por alguns minutos, mas não muito, porque eu sei que o Jonisval e o Márcio vão ter que nos deixar. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Eu vou apresentar aqui só alguns slides para reforçar o que já foi dito por todos, né, que queria agradecer ao IBRAM pela oportunidade de falar aqui hoje, congratular os demais participantes desse painel, grandes amigos que estão construindo o futuro da indústria de fertilizantes nacional, e também agradecer você, Arthur, pela moderação desse painel. Eu vou tentar colocar aqui bom, como o Arthur já adiantou, eu sou o Bernardo Silva, diretor executivo do Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas para Fertilizantes. Nós representamos os produtores nacionais, indústrias mineradoras, indústrias químicas, que hoje estão produzindo esse insumo essencial para a competitividade do agronegócio, tá? Eu acho que o que foi apresentado já diz tudo, tá? Mas eu queria colocar alguns slides aqui para mostrar sobre a ótica dos produtores nacionais, da indústria nacional e do Simplifert, alguns elementos que só corroboram com a importância do Plano Nacional de Fertilizantes, tá? O Brasil hoje é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, mas a nossa produção fica lá mais embaixo no ranking, em 10º lugar, apesar de todos o potencial mineral, né, do fosfato no país, principalmente, né, e aí pegando também bastante o potencial que a exploração do gás natural em novas bacias e todo esse novo arcabouço regulatório pode trazer para o país. A demanda por fertilizantes no Brasil vem crescendo 4% ao ano, que é uma taxa mais ou menos o dobro da média mundial. Esses são dados da IFA, né, que é a International Fertilizers Association. O Brasil, né, nesse cenário, então, se torna hoje o maior importador de fertilizantes do mundo. Em 2019, já temos dados mais novos, mas importamos basicamente 30 milhões de toneladas, produzindo apenas 7 milhões de toneladas no país. Novamente, mesmo dispondo aí de grandes fontes de matérias-primas. Olhando num histórico maior, a gente vê lá uma queda brutal da participação da produção nacional no consumo de fertilizantes no país, saindo lá de 1985 para uma participação de mais de 62%, né, para hoje chegar beirando aí os 10% de participação nacional. Se olharmos, né, separado os nutrientes, né, a gente tem o potássio, que hoje nós temos uma grande dependência ainda, vindo aí de fornecedores como Catar, Arábia Saudita, Ucrânia e Estados Unidos. No fosfato, lá em 83, a gente saiu de uma produção, de uma importação, desculpa, de quase 100%, e hoje a gente está revertendo aí, né, essa nossa dependência. Desculpa, tá trocado, tá? A coluna verde é a importação e a coluna preta é a produção, né? Então, o inverso, a gente saiu de uma dependência quase que mínima de fosfatos lá, com 100% da produção nacional, saindo hoje para 30%, beirando 30%, com 70% da importação, e a mesma coisa acontecendo aqui com os nitrogenados, grandes desinvestimentos, quando a gente importava, né, ou produzia quase 100% dos nitrogenados consumidos, e passando aí, revertendo esse cenário para
a importação de 93% vindo de países como Canadá, Rússia, Bielorrússia, Israel e Alemanha. Então, se a gente for comparar como que o Brasil está hoje, né, em relação aos nossos principais competidores e mercados consumidores de fertilizantes, a gente pegou aqui dados da IFA novamente, que mostram que o Brasil está, de fato, numa posição bastante preocupante. Hoje, né, nós temos aqui, né, nos Estados Unidos, um grau de dependência externa para o seu mercado nacional de 24%, no Canadá 16%, a Índia com 38%, Austrália com 40% e China com 4%, Rússia com 1%. Né? O Brasil, portanto, destoando completamente dessa dinâmica de produção versus dependência externa. Né? Se a gente for olhar e nada for feito, a tendência é que o aumento no consumo de fertilizantes seja apenas endereçado através de importações. Tá? Então, só aumentando aí uma projeção de longo prazo feita pela consultoria MB Agro, desse aumento aí da nossa dependência das importações. Né? Então, a nossa vulnerabilidade, caso não tenhamos aí o Plano Nacional instituído, nos leva a uma posição ainda mais preocupante no cenário futuro. Tá? Então, o PNF, ele traz aí uma possibilidade de criar um campo de jogo nivelado, né, tirar as amarras que hoje temos no Brasil para a indústria nacional poder aumentar a sua participação, seus investimentos, e aí diminuir a nossa dependência, mas existe uma série de pontos importantes que precisam ser endereçados, contemplados e analisados na construção desse plano nacional. Né? Temos aí a conquista da isonomia no médio prazo, instituído pelo CONFAS em março, mas ainda com a necessidade de efetivar essa decisão do CONFAS no nível estadual, né, e no longo prazo. Temos rodando no Congresso Nacional projetos de lei como o BR do Mar, que tem ali alguns mecanismos, como, por exemplo, a redução da RFMM para longos cursos, que pode e deverá diminuir a competitividade nacional, aumentando aí esse gap entre a competitividade dos importados e os nacionais. A questão de aquisição de terras para empresas estrangeiras, que atualmente geram insegurança jurídica, né, e uma barreira para investidores estrangeiros no setor mineral brasileiro. O projeto de lei 2789, que trata do aumento da CEFEM, e caso isso se concretize, principalmente aí para potássio e fosfato, reduzirá a atratividade desses investimentos e dos projetos em andamento, diminuindo a já baixa margem desses produtos vis-à-vis outros minerais com maior valor agregado. Né? Precisamos olhar também nas discussões no Congresso Nacional sobre a reforma tributária, não apenas na questão de manutenção dessa isonomia que nós conquistamos via CONFAS, mas também olhando no seu cronograma de implementação para que projetos como os de fertilizantes, que têm um horizonte de maturação de longo prazo, possam ter aí uma previsibilidade sobre o que irá acontecer em termos tributários. Né? Um outro ponto importantíssimo, né, que não é exclusivo aqui do nosso setor, mas que vem sendo sempre destacado, é a questão de licenciamento ambiental. Hoje, a alta complexidade regulatória e processual traz insegurança para os projetos em desenvolvimento, né, e também, por fim, custos logísticos de matérias-primas e insumos para o nosso setor, que traz aí uma necessidade de implementação de medidas efetivas para reduzir esses custos e, com isso, ter aí uma maior viabilidade desses nossos projetos. A MP da Eletrobras veio aí para
melhorar o ambiente, nós esperamos, do custo da eletricidade, novo marco do gás natural também já sancionado e em processo de implementação. Então, a gente tem que continuar com esse trabalho, né, nas esferas do Congresso, mas alinhado com o que vem sendo construído no PNF. Tá? Então, para nós, o ponto de partida tem que ser um ambiente competitivo e de isonomia. O Brasil é hoje o único país do mundo, grande produtor e consumidor de fertilizantes, que subsidia a importação versus a produção nacional. Então, a gente tem que criar um ambiente, né, um campo de jogo nivelado para que possamos, de fato, concretizar todo o potencial que o Plano Nacional de Fertilizantes traz, né, que não é pequeno. Nós elencamos aqui em verde, né, potencial de áreas de investimento potencial, seja através da utilização do gás natural, da nafta, para a produção de amônia, ureia e outras matérias-primas para fertilizantes nitrogenados. A gente tem aí também fosfatados, né, rocha fosfática, ácido fosfórico e outras matérias-primas que enxergamos com grande potencial de atração de investimentos no país, né? Durante todo esse processo de construção de um ambiente tributário isonômico e do Plano Nacional de Fertilizantes, o nosso setor fez um trabalho para tentar mensurar o que seria possível trazer de investimentos e aumento de produção, né? Se olharmos apenas esses dois elementos, isonomia de ICMS e Plano Nacional de Fertilizantes, a gente enxerga aí um potencial para o aumento da produção anual com base em 2020 até 2024-25, com um aumento de 35%, que não é pouco. Isso representaria algo em torno de 2,7 milhões de toneladas de fertilizantes novos sendo produzidos nacionalmente, né, gerando aí um valor bruto de produção na ordem de 6,27 bilhões de reais por ano. Isso é o que se baseia, né, quando olharmos o potencial também arrecadatório em termos de impostos para esse aumento de produção, né? O aumento projetado aí de 35%, caso tenhamos esse ambiente propício, geraria aí, requereria ativos com valor aproximado de 20 bilhões para termos aí a viabilizar, né, a produção adicional que a gente elencou aqui. Agora, se a gente pegar um cronograma um pouco mais ampliado, né, e pegando todas as sinergias que um programa Mineração e Desenvolvimento sendo construído no Ministério de Minas e Energia, né, o Plano Nacional de Fertilizantes, a nova Lei do Gás e toda uma dinâmica favorável de oferta e demanda no mercado internacional, a gente estima que poderia ocorrer investimentos na ordem de 45 bilhões de reais até 2030, o que não é nada desprezível, né? Então, tudo isso para que a gente tenha aí em mente a situação e em um futuro possível, né, caso a gente tenha aí essas medidas já adiantadas pelos demais colaboradores, principalmente aqui o Joanisval e o Marcelo, que apresentaram aí as suas visões para, né, atrair esses investimentos e concretizar esse aumento de produção. Tá? Bernardo, a gente vai ter aqui pouco tempo antes. É meu último slide. Tá bom, só ok. fechando aqui. Muito obrigado. O Simplifert, ele está de portas abertas, né? Nós somos aí bastante representativos em todas as regiões do Brasil, de norte ao nordeste, do sul ao nordeste, com várias operações, 20 operações em estados brasileiros, 28 mil empregos diretos e indiretos. É uma indústria que está investindo no Brasil e que depende bastante
desse cenário que está sendo desenhado pelo Plano Nacional de Fertilizantes. Então, muito obrigado pela oportunidade, Arthur, e fico a qualquer dúvida ou perguntas. Muito bom, Bernardo. Obrigado por esse panorama importante aí do setor produtivo. A gente já passou do tempo, né, do nosso painel, mas eu queria testar com os nossos convidados se a gente conseguiria ficar mais 10 minutinhos. Isso nos dá uma chance aí de fazer algumas perguntas aí para a discussão. Uma pergunta aqui que eu gostaria de direcionar para o Joanisval seria a seguinte, né? O Plano Nacional de Fertilizantes tem movimentado diversos atores privados e públicos para buscar soluções nacionais para a indústria de fertilizantes. Como o governo federal pode estimular essa indústria para além do PNF? Eu gostaria de ter a sua visão nesse tema. Obrigado, Arthur. Novamente agradecendo pela participação e por ter ouvido também o Márcio, o Marcelo, o Bernardo, sendo objetivo diante dessa sua pergunta. Muita coisa pode ser feita, no sentido de políticas de estímulo à produção efetivamente de fertilizantes, né? O compartilhamento de experiência, a atuação conjunta com os entes federados, está aí o Marcelo, o Sergipe tem sido muito importante nesse contexto, já no Plano Nacional de Fertilizantes, eles chegaram na primeira hora, e a participação também do Parlamento é essencial na hora de pensar e projetar políticas futuras, das quais o Plano Nacional de Fertilizantes é uma delas. No momento, é essencial que nós consigamos avançar com o plano. Uma vez avançado e consolidado o Plano Nacional de Fertilizantes, nós temos condições de partir para outras frentes. Então, sobre uma perspectiva particular da SAI, é como nós estamos fazendo aqui. É claro que os setoriais vão conduzir suas ações voltadas às suas respectivas áreas, como, por exemplo, o meio ambiente, Minas e Energia, o próprio Ministério da Economia. Nós estamos numa fase de produzir o plano, apresentá-lo, torná-lo efetivo, para aí abrirmos novas frentes. Muito obrigado pela resposta. Eu gostaria de direcionar uma pergunta para o Marcelo, no seguinte sentido, que nós recebemos: a promoção de uma agenda industrial integrada desde a etapa de mineração até a logística atrai empresas, serviços e gera empregos para o Estado. Como a sua secretaria planeja a atração de investimentos para os próximos 5 anos? Eu acho que alguns elementos foram dados, mas talvez seja uma oportunidade de reforçar algumas mensagens aqui, Marcelo. Obrigado, Arthur, pela pergunta. É uma excelente oportunidade para nós reafirmarmos o compromisso e o interesse do Estado em criar condições de competitividade para a atração de investimentos no setor em Sergipe. Como o Joanisval falou, desde o primeiro momento do Plano Nacional de Fertilizantes, eu tive a oportunidade de participar da primeira reunião. O deputado Laércio Oliveira também esteve presente, também se apresentou e se convidou como interessado no assunto. E hoje nós estamos discutindo um projeto de lei que nós estamos chamando de Profert, a instituição de um Profert, que é um programa de incentivo à produção nacional de fertilizantes, justamente procurando desonerar o produto nacional de forma a torná-lo competitivo. Todos os estímulos a gente entende que são importantes, mas lá no fim do dia você precisa fazer a conta e o produto nacional precisa ter condição de competir com o importado. Então, com esse cenário do gás, com a oferta abundante do gás que teremos, com a perspectiva da isonomia da tributação do ICMS, nós acreditamos que com mais alguns estímulos nós poderemos sim dar uma outra visibilidade, uma outra atratividade à produção nacional e crescer, até porque existe um compromisso no convênio 26 de 2021
de crescer 35% da produção sob pena de reverter essa questão da isonomia tributária. Então, é uma coisa que nós não podemos perder de vista e precisamos trabalhar de forma coordenada e articulada, e o Estado de Sergipe, mais uma vez, vai dar um passo à frente, buscando a articulação no sentido de propor um projeto de lei que vai trazer benefícios, isso mais ou menos alinhado com o documento que o Estado apresentou à Secretaria ASAI como contribuição nessa fase de elaboração do PNF. Excelente, Marcelo, obrigado por essa resposta adicional bem completa. Uma pergunta aqui que eu gostaria de direcionar para o Márcio, da CPRM, seria a seguinte: como o Serviço Geológico Brasileiro pode auxiliar os estados em seus planos estaduais de mineração? Bem, obrigado, Arthur. Olha, o Serviço Geológico tem aí 50 anos, né, de expertise, e estamos consolidando o nosso grupo de inteligência mineral dentro da instituição. Então, esse grupo tem disponibilidade para atender as secretarias estaduais, os estados, para ajudar no desenvolvimento do potencial geoeconômico de seus estados. Então, a avaliação do potencial geoeconômico passa por um diagnóstico e evidentemente, depois, pelo desenvolvimento, como acabou de relatar o nosso colega de Sergipe. Veja, essa dependência que nós temos, aproveitando a mensagem, essa dependência que nós temos sobre insumos fertilizantes passa muito pela ausência do serviço geológico atuando em bacias sedimentares no país. Então, nós estamos retomando as nossas atividades em bacias sedimentares, dado que fosfato e potássio, evidentemente, são produzidos em grande maioria em ambientes sedimentares, né? E o Serviço Geológico trabalhou efetivamente, exclusivamente, quase que em terrenos cristalinos ao longo de sua existência. Essa entrada do Serviço Geológico em bacias sedimentares, e nesses estados em especial, que têm bacias sedimentares continentais dentro de sua jurisdição, vão ter o apoio do Serviço Geológico para desenvolver essas atividades, para, então, ter seu plano de desenvolvimento mineral estadual com maior efetividade. Excelente, Márcio, obrigado. E talvez uma pergunta final aí para o Bernardo, né? Talvez seria interessante ele descrever como o Simplifert tem se posicionado e contribuído efetivamente, né, nas grandes prioridades que foram elencadas mais cedo durante a sua intervenção no tema do Convênio 100, no tema do Plano Nacional de Fertilizantes. Como é que o envolvimento do Simplifert foi? Eu acho que seria legal você ilustrar essa dimensão. Perfeito, Arthur. Bom, a parceria do Simplifert com o Plano Nacional de Fertilizantes tem sido muito estreito desde o início. A gente vinha conversando com todos os atores governamentais lá desde já há bastante tempo, mas principalmente desde 2019, mostrando a nossa necessidade de criar um ambiente propício para reverter o aumento dessa nossa dependência, né, e trazer esse investimento. O governo federal entendeu perfeitamente esse problema de falta de isonomia, de um campo de jogo desnivelado, né, e rapidamente se apoiou em vários dados, informações e conversas, não só com o Simplifert, mas com todo o nosso rol de associados, para entender, né, onde é que está apertando o calo. E tem sido um trabalho bastante proveitoso, não só no âmbito federal e através do Plano Nacional de Fertilizantes, mas também individualmente naqueles estados onde a gente tem, né, esse grande potencial. Sergipe aqui, né, um grande apoiador, né, tanto na figura do Marcelo quanto a figura do governador, que tem mostrado, né, que um estado como Sergipe pode aproveitar essas riquezas existentes, seja no solo, seja no mar, para transformar isso em desenvolvimento nacional.
Então, a nossa parceria se dá tanto individualmente nas empresas, através do Simplifest também, nas esferas federal e estadual, e continuamos oferecendo informações, dados e subsídios para que o PNF saia com a coerência e com a agressividade que o cenário demanda. Muito bom, Bernardo, obrigado. A gente, infelizmente, já passou do limite de tempo do nosso painel, então já chegamos na hora de concluir aqui. Eu gostaria de agradecer de novo a presença de todos os painelistas. Eu acho que foram diferentes, enfim, perspectivas, todas extremamente instrutivas, e a gente está recebendo comentários e elogios aí em relação às apresentações que foram feitas. Então, parabéns. Outras perguntas surgiram aqui no chat. A gente vai dar um jeito, né, de enfim, dar sequência às respostas, às perguntas que foram feitas com a organização do evento. E, mais uma vez, eu agradeço aí a presença de todos, reforço que a palestra estará disponível após o evento no canal YouTube do IBRAM, e incentivo todos a continuarem a acompanhar essas ricas discussões no âmbito do Expose IBRAM. Da minha parte, é isso, eu agradeço a todos e desejo aí uma boa noite. Até logo. Tchau, tchau.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.